3 histórias verdadeiras mais assustadoras em atrações de casas mal assombradas. Por apenas 2 anos, houve um atrativo de casa assombrada que planejava abrir em outubro. Ela era informalmente chamada de a Casa Assombrada da Colina devido a uma placa que parecia ter sido adquirida na Paris City ou algo similar, que estava apoiada perto do estacionamento e dizia o Colina Assombrada Casa. Vale ressaltar que o espaço designado como estacionamento não era, na verdade, um estacionamento legítimo. Esse foi o ano em que o atrativo fechou, e também o ano em que meus amigos e eu decidimos visitá-lo. Fomos lá em uma noite de quinta-feira, já que todos nós estávamos na faculdade e tínhamos as sextas-feiras de folga. Como resultado, estava notavelmente mais tranquilo do que o que se esperaria durante um fim de semana. Surpreendentemente, não havia fila na bilheteria. E quando seguimos as instruções até a entrada, havia apenas uma fila muito curta. Eu diria que havia apenas 4 pessoas na minha frente, o que não era comum para um local desse tipo. Percebemos que eles estavam permitindo a entrada de apenas uma pessoa por vez, algo que não tínhamos antecipado como parte dessa experiência assustadora na casa mal assombrada. Isso adicionou uma camada adicional de tensão, e houve uma breve discussão sobre quem deveria ir primeiro. Michael acabou sendo o escolhido, seguido por mim, e Ed ficou por último na fila. A cada 2 minutos, um atendente permitia que a próxima pessoa entrasse. Quando chegou minha vez, uma mulher vestida com uma fantasia ensanguentada abriu a porta e me instruiu a entrar. Ao cruzar o limite da porta, fui recebido por um ambiente escuro, iluminado principalmente por pequenas luzes intermitentes. Enquanto eu avançava, deparei-me com adereços horrendos, simulando cadáveres mutilados e outros objetos macabros. De tempos em tempos, atores em trajes aterrorizantes surgiam dos cantos ou de pequenas passagens nas paredes, pegando-me desprevenido, já que eu dava saltos de susto. Eu estava caminhando por um corredor escuro que separava 2 quartos quando algo me atingiu por trás. Soltei um grito breve, virei-me na escuridão e deparei-me com a figura alta à minha frente. Inicialmente, ri ao perceber que era um ator, mas de repente, algo inesperado aconteceu. Ele começou a empurrar-me pelo corredor na escuridão, e eu mal conseguia enxergar o que estava acontecendo. Por um momento, achei que isso fazia parte da atração, mas não conseguia lembrar por quanto tempo duraria. Por um tempo, permiti que o ator me empurrasse na escuridão, mas eventualmente ele parou e ouvi uma porta se fechando. Tudo ficou em silêncio, e eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Ainda pensei que isso era parte do espetáculo, embora estivesse claramente assustado, pois o ambiente estava completamente às escuras. Então, comecei a sentir mãos me agarrando, mas de uma maneira estranha, que não se parecia com a forma como um ator de uma casa mal assombrada deveria agir. Instintivamente, empurrei a pessoa e disse algo como: "Oh, pare com isso, cara, não pode tocar nas pessoas assim." Ainda acreditava que isso fazia parte da encenação da Haunted House. Esperei no silêncio, esperando que o ator me guiasse para a próxima parte da atração ou algo do tipo, mas nada aconteceu. Após um tempo suficiente ter passado, percebi que algo estava errado. Retirei meu telefone,
embora tivessem nos instruído a não usá-lo durante a atração, e acionei a lanterna. Descobri-me em uma sala de depósito cheia de adereços e equipamentos de limpeza. No entanto, devo admitir que a primeira coisa que chamou minha atenção não foi o ambiente, mas sim um homem alto parado a cerca de 3 ou 4 metros de distância. Ele não se parecia em nada com um ator, ele não usava fantasia, vestia-se completamente de preto e usava uma máscara preta que cobria metade do rosto. Procurei a porta, enquanto perguntava: "O que você está fazendo, cara?" Ele não disse uma palavra, apenas começou a fazer movimentos estranhos com os braços, como se estivesse interpretando um personagem. Encontrei a porta e saí da sala, usando a lanterna do meu telefone. Navegar de volta para baixo Dark Hall, a direção em que viemos quando eu encontrei o próximo ator que gritou comigo para desligue minha lanterna. Eu disse a eles que estava violada e agredida por alguém que pode ou não funcionar para a atração e eu queria sair de lá. Eu poderia diga que o ator provavelmente era apenas algum adolescente não muito mais novo que eu e ele não sabia o que fazer. Realmente ele abandonou seu papel de personagem e me disse para apenas continue andando dessa maneira e eu estou quase no fim. Perguntei onde estava o chefe dele. Seria que ele disse que eu teria que voltar para o bilhete. Fica como o do pequeno gerente. Escritório fica anexo à bilheteria. Então continuei o resto do assombrado caminhando rapidamente pela casa, deixando claro que eu estava apenas tentando sair e alguns minutos depois eu estava fora e encontrei tudo. 3 dos meus amigos que estavam confusos como acabei saindo da última vez que contei eles o que aconteceu e então todos nós fomos até a bilheteria e pedi o gerente. O trabalhador disse que não estava lá esta noite, mas que ele estaria de volta amanhã. Contei ao trabalhador o que aconteceu e ela disse que iria alertar a equipe sobre isso. Solicitei meu dinheiro de volta por causa disso e ela me devolveu inicial. Tive uma infância muito tumultuada que resultou no desenvolvimento de PTSD, mas falarei mais sobre isso mais tarde. Era o fim de semana, e ninguém queria ir sóbrio. Meu amigo Noah organizou um pequeno evento prévio para todos nós. Éramos 6 no total, incluindo meus 3 amigos e 2 de suas namoradas. Todos nós fumamos e bebemos no quintal de Noah, pensando que isso tornaria a experiência mais divertida. Compramos nossos ingressos para a atração em seu site enquanto nos preparávamos. Eu raramente fumo maconha porque isso me deixa um pouco paranoico, mas naquela noite decidi tentar novamente para ver se poderia superar essa barreira e me sentir bem. Na verdade, a combinação de álcool e maconha pareceu cancelar os pensamentos negativos habituais que teria se estivesse fumando sozinho. Eventualmente, chamamos um Uber para a atração, que ficava a cerca de 20 minutos da casa de Noah. Havia uma fila de meia hora, e o lugar estava bastante movimentado. Fizemos amizade com as pessoas na fila à nossa frente. Eu estava me sentindo bem, embora um pouco tonto quando chegamos à frente da fila, mas não disse nada aos meus amigos. Quando entramos na casa mal assombrada, desde o início, houve muitos sustos e intensidade. Os atores eram muito bons, mas a intensidade estava começando a aumentar minha ansiedade. Eu estava começando a perceber que não estava bem e que tinha sido um erro estar sob o efeito das substâncias. Um dos atores da casa assombrada deve ter percebido o quanto eu estava assustado e em silêncio. Ele escolheu me atormentar, gritando e fazendo barulho na minha direção. Não vou mentir, internamente, estava quase entrando em pânico,
mas eu estava tentando manter a calma na frente dos meus amigos. A casa assombrada parecia durar para sempre, e cada susto me fazia pular quase até perder as calças. As luzes piscantes e a névoa tornaram a experiência ainda mais intensa. Experiência ainda mais surreal. Chegamos a esta sala iluminada com um estranho brilho vermelho, com um homem ensanguentado vestido como um cara de terno e cartola gritando conosco parte do act. Mais atrás ele no canto da sala era um cara que não estava vestido como nada, que ele era apenas parado ali olhando para mim, minha alma, e quando percebi que estava olhando na cara do meu pai eu soltei um grito direto do meu estômago enquanto eu senti cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiar. A sala ficou em silêncio e meus amigos olharam para mim rindo a princípio pensando que eu estava brincando, mas quando eles viram eu estava falando sério. Uma das garotas me agarrou e perguntei o que havia de errado. Eu disse que é meu pai. Eu apontei para o canto onde agora não havia ninguém de pé. Eu me lembro de tudo, meus amigos e o ator ficando confusos, e todos poderiam dizer que eu não estava brincando. Meus amigos sabiam sobre o meu passado conturbado. Não há ninguém lá dos meus amigos. Disseram que o ator aparentemente. Perguntei aos meus amigos se eu estava bem. Eu estava agora no meio de um ataque de pânico total, gritando eu quero ir embora, eu quero ir embora. Noah saiu comigo por uma saída lateral e ele sentou comigo enquanto nossos amigos. Terminei a atração, não foi barato, então eu não ia fazer com que todos viessem. Saiu comigo enquanto estávamos sentados do lado de fora do lugar. Noah me disse que eu não deveria ter fumado. Então, por mais que ele tentasse me assegurar que meu papai não estava lá, era só alucinando. Então meu pai costumava abusar meus irmãos e eu sou o mais velho, então lembre-se da maior parte que ele nos deixou e nossa mãe um dia e nunca mais voltou quando eu tinha 10 anos e meus amigos mais próximos conhecem isso até certo ponto, então eu não temos que explicar a Noah. Quando nossos amigos terminaram, eles nos encontraram no Wendy's perto de onde eu estava apenas tentando comer. Me ajude a me acalmar. Fiquei envergonhado, mas meus amigos não julgaram, felizmente não. Minha querida, pelo menos retornei para casa mais cedo do que os outros. Eu não queria arruinar a diversão deles. Quando cheguei em casa, estava completamente atordoado. Acho que foi devido ao meu estado de embriaguez e entorpecimento naquela noite. Eu tive um pesadelo envolvendo uma cena assustadora em uma casa mal assombrada, com meu pai parado no canto do quarto. Ele insistia para eu acordar, e, quando finalmente acordei, percebi que estava no meu quarto escuro, no meio da noite. Vi meu pai pairando sobre minha cama com os olhos bem abertos. Era como se ele fosse uma imponente versão de 9 pés de altura, contorcendo-se de forma impossível. Levei alguns segundos para processar o que estava vendo e gritei do fundo do meu estômago. Minha mãe correu para o quarto e acendeu as luzes, fazendo a aparição desaparecer. Meu coração batia acelerado, e meu sangue gelou. Chorei para minha mãe que tinha visto meu pai. Foi uma das noites mais assustadoras da minha vida adulta. Nunca mais toquei em substâncias ilícitas, além de álcool leve, e jurei nunca mais visitar uma casa mal assombrada. Durante a época do Halloween, achei que seria interessante conseguir um emprego em uma atração de casa mal assombrada local. Minha amiga Marissa já trabalhava lá e disse que estavam contratando novos atores. Ela fez algumas conexões e conseguiu o emprego para mim. Após uma reunião com o proprietário, fui designado para trabalhar como um dos personagens da atração. Havia várias sessões na casa mal assombrada, incluindo 3 casas assombradas e um labirinto de milho assombrado. No meu primeiro dia de trabalho, houve um pouco de ensaio para meu personagem e uma demonstração das minhas habilidades de atuação para um dos supervisores presentes. Minha função durante a noite era ser uma dama em angústia, o que significava que eu teria que
Preso a um poste, eu gritava pedindo ajuda aos visitantes que passavam por mim. Claro, todos os visitantes eram informados antes de entrar para não tocar em nenhum dos atores ou atrizes, para que soubessem que não deveriam realmente me soltar enquanto eu gritava por socorro antes. O supervisor coordenador, Jeremias, me acompanhou até o meu local de trabalho, que era, na verdade, um poste de madeira no labirinto de milho. Eu estava surpreso que precisava ficar realmente amarrado e não apenas representar a situação. Perguntei como faria para ir ao banheiro, e ele explicou que haveria pequenas pausas entre as sessões. Ele também garantiu que haveria outro supervisor por perto caso eu precisasse de alguma ajuda. Após a partida de Jeremias, fiquei sozinho. Os alto-falantes escondidos em todo o labirinto começaram a tocar efeitos sonoros e sons assustadores, criando uma atmosfera macabra. Logo, uma pequena buzina tocou ao longe, indicando que a atração estava aberta para o público. Como meu personagem, estava nervoso, mas animado. Estava localizado no meio do labirinto de milho, e levou alguns minutos até que os primeiros visitantes se aproximassem. Comecei a representar o papel de uma donzela angustiada, gritando e fingindo chorar, pedindo a todos que passassem por ajuda, dizendo que o Hélio estava voltando em breve. Alguns visitantes brincavam comigo e respondiam no personagem. Todos usavam máscaras devido às circunstâncias atuais, então não conseguia ver seus rostos por completo. Eventualmente, 2 homens por volta dos 30 anos passaram por mim sem dizer uma palavra. Um deles diminuiu o passo e me lançou um olhar com seus olhos assustadores que, para ser sincero, me deixou com medo. Continuaram andando e desapareceram mais adiante no labirinto. Percebi que havia longos intervalos entre os visitantes, e às vezes ouvia alguém da equipe movendo as plantas nas proximidades, o que me fazia questionar se era um colega de trabalho ou não. Os convidados não deveriam se desviar do caminho designado. Virei-me completamente e vi 2 homens emergindo das plantações em direção ao poste ao qual eu estava amarrado. Eram os mesmos 2 homens de antes, e algo parecia errado. Quebrei o meu personagem e disse a eles que não podiam sair do caminho designado. Um deles riu sob a máscara, e os 2 começaram a falar em outro idioma, parecia russo. Em seguida, um deles voltou ao caminho, mas na direção oposta a que os convidados deveriam seguir, simplesmente ficando ali como se estivesse vigiando. O outro começou a me tocar de forma inadequada. Eu percebi imediatamente o que estava acontecendo e comecei a gritar pedindo socorro, alegando que estava sendo atacado. Momentos depois, um dos supervisores apareceu para verificar se eu estava bem, mas os 2 homens já haviam fugido. Fui desamarrado e escoltado para fora do labirinto. Liguei para os meus pais, e eles insistiram que eu saísse imediatamente. Saí do local, e Jeremias, juntamente com outro supervisor, me informou que seria pago pela noite e entenderiam se eu optasse por não voltar. No entanto, pediram que os mantivesse informados. Gostaria de poder dizer que acabou, mas no caminho para casa, fiquei extremamente cauteloso para garantir que não estivesse sendo seguido. Percebi que um carro branco estava me seguindo o tempo todo. Tentei despistá-lo fazendo curvas aleatórias, mas o carro branco continuava atrás de mim. Percebi que precisava encontrar a delegacia de polícia mais próxima, então digitei o delegacia de polícia no Google Maps e segui até lá. Os ocupantes do carro branco continuaram seguindo-me até que entrei no estacionamento da delegacia. Eles seguiram em frente, e nunca mais os vi.
Fiquei dentro do meu carro por 10 minutos antes de finalmente ligá-lo e dirigir para casa, certificando-me a cada poucos segundos de que não estava sendo seguido. Decidi não retornar para trabalhar naquela atração de casa mal assombrada novamente.